Vamos orar. Todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor. E aqui estamos para o louvor da Tua glória. Te louvamos, ó Deus, por Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoar as professoras e professores do departamento infantil, para que possam ser instrumentos na direção, na bênção do Teu Espírito Santo. Que Ele também possa nos usar por graça e misericórdia do Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a depositar aos pés da cruz as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos temores. Que Tu tenhas misericórdia de nós. Que possamos ouvir no nosso coração o convite e possamos atender ao convite do Senhor Jesus, para que possamos ir até Ele, o Teu Filho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Senhor. Faz isto, Pai, nos nossos corações. Alivia-nos de todo e qualquer peso que esteja sendo obstáculo para uma verdadeira adoração. Que esteja sendo obstáculo, Senhor, para uma vida dedicada ao Teu Filho Jesus. Que esteja sendo obstáculo, Senhor, para o discipulado, para sermos verdadeiros e frutíferos discípulos do Teu Filho Jesus. Tem misericórdia, Pai, de nós e nos abençoa. Nós clamamos, Senhor, estas bênçãos, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vivemos no meio de pessoas cansadas. Às vezes nós mesmos nos encontramos cansados, estressados, ansiosos. Como psicólogos falam, é a doença do século ou do milênio, a ansiedade, pelo menos do século. O evangelista Mateus era um publicano e atendeu ao convite do Senhor Jesus. Vem e segue-me. Isso mudou a vida de Mateus para todo sempre. Ele escreveu este evangelho para testemunhar, principalmente aos judeus, que o tão esperado Messias e Salvador era justamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Mateus quem registra o mais glorioso de todos os convites. Aquele que antes de subir aos céus, depois de ter ressuscitado, depois de vencer a morte, depois de dizer ter todo o poder e autoridade sobre céus e sobre a terra, Mateus então registra o mais glorioso convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos. Jesus diz, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, independentemente da cor da pele, do sexo, da religião, de status social, de idade, o chamado de Jesus foi extensivo a todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Nós até vimos no acampamento que cansados tem a ideia daquele cansaço físico mesmo, quando Jesus usa essa expressão. Todos que estáis cansados. É alguém que teve um trabalho tão pesado, tão forte ao longo do dia, que está esgotado fisicamente. Mas também vimos que Jesus usa uma outra expressão. Todos que estáis cansados, mas também todos que estáis sobrecarregados. E quando Jesus usa essa expressão, ele está trazendo a ideia de alguém que tem sobre os seus ombros um peso e uma responsabilidade enorme. E de tão grande essa pessoa não consegue relaxar,
não consegue descansar. O Senhor Jesus não chama quem se acha justo, quem se acha digno, quem se acha autossuficiente. O chamado de Jesus não é para nenhum desses, mas é para quem tem um peso no coração, tristeza, desamparo, desalento. É para quem tem o desejo de viver livre de tão grande carga. Se você está com um profundo desânimo, o convite de Jesus é para você. Se você está sofrendo na família o infortúnio da morte, o convite de Jesus é para você. Se quem sabe você está tomado de remorso, de culpas não resolvidas, não perdoadas, o convite de Jesus é para você. Se você está cansado dos seus pecados, de lutar sozinho, de sucessivos fracassos, o convite de Jesus é para você. Se você está perturbado e sem paz, o convite de Jesus é para você. Se você está cansado de guardar regras e cumprir rituais vazios, o convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado pelo legalismo e enfastiado pelo liberalismo, o convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado pelo peso esmagador do pecado, como o rei Davi esteve um dia, o convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, o convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado por doença, pobreza, opressão, com conflitos familiares, o convite de Jesus é para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus falava a pessoas cansadas e sobrecarregadas pelo regime, pelo sistema religioso daquela época. Fosse pelo paganismo de judeus que procuravam seguir a lei nas minúcias e aí se atrapalhavam todos ou todo, fosse pelo paganismo, pelas religiões pagãs, pelas religiões de mistério, que cada vez mais também, não só o judaísmo, mas o paganismo, impunham uma carga tremenda e que as pessoas não conseguiam levar e viviam angustiadas. O convite de Jesus foi lançado àquelas vidas. É impressionante como a religião pode trazer um peso tão grande e que o Senhor Jesus Cristo nunca desejou e nem o próprio Deus. Mas como nós podemos cair nos legalismos e não fique pensando de grupos aí fora, pense na igreja evangélica. Pense no evangelicalismo brasileiro. Quantas cargas, quantos pesos lançados e nós começamos a viver debaixo desses pesos. Aí, fica difícil tirar. E a pessoa vai gastando energia e lutando contra aquilo, quando ela deveria gastar energia em outra direção. Investir melhor na sua vida toda essa energia. Eu quero resgatar uma história que lemos lá no acampamento sobre um homem que fazia um trabalho com pessoas de rua. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, extraordinário livro, e que, melhor ainda o título, Maravilhosa Graça. Nós cantamos aqui sobre essa maravilhosa graça. Tomou o meu lugar, a minha cruz, ele levou.
Philip Yancey conta no primeiro capítulo desse livro, Maravilhosa Graça, se referindo a um outro livro dele, ele diz: em meu livro, Jesus que eu nunca conheci, o Jesus que eu nunca conheci, diz ele, Philip Yancey, contei uma história verídica que muito tempo depois continuou me perseguindo. Eu a ouvi de um amigo que trabalhava com pessoas marginalizadas em Chicago. E aí então ele conta a história desse amigo dele. Uma prostituta veio falar comigo em terríveis dificuldades, sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si e para a filha de 2 anos de idade. Entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando sua filha, de 2 anos de idade, a homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais alugando sua filha por 1 hora do que poderia ganhar ela mesma em toda uma noite. Tinha de fazê-lo, dizia, para sustentar o vício das drogas. Eu mal aguentava ouvir a sua sórdida história. Havia outra coisa, eu me sentia legalmente responsável. Tinha de denunciar casos de abuso contra crianças. Mas naquele momento eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente perguntei a ela se ela nunca havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Nunca me esquecerei do olhar assustado que perpassou o seu rosto. Igreja? Exclamou ela. Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. Igreja, repito, por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. Continuava então Philip Yancey: o que me feriu na história de meu amigo é que mulheres muito parecidas com essa prostituta procuraram Jesus, não fugiram dele. Por pior que uma pessoa se sentisse a respeito de si mesma, ela sempre procurava Jesus como um refúgio. Que desafio, que coisa maravilhosa pensar que o nosso mestre e que nós precisamos imitar foi alguém que acolheu as pessoas nas suas mais profundas e danosas aflições. Que terrível ali para pessoas ainda hoje que não tenham a quem procurar. E que nós cantamos aqui. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos nos achegar a Ele. Maravilhosa graça. Eu não mereço, eu preciso. Eu não mereço. Nenhum de nós merece. E olha a proposta de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi a proposta do Senhor Jesus. Eu vou aliviar, eu vou trazer alívio para o coração de vocês. Quando nós pensamos no que Jesus falou, Jesus deseja sim trocar o nosso cansaço e sobrecarga pelo descanso e pelo alívio dele. Olha o que ele nos diz no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu não sei se tem como a gente projetar o jugo aí. O que era o jugo, para você entender? Aqui no nosso Nordeste, a expressão que é usada é canga. É uma expressão daqueles que trabalham
não é? Na agropecuária ali, aquela madeira que é colocada sobre o dorso do animal. Isso é o jugo, que, repito, no Nordeste é muito comum usar a expressão canga. Coloca a canga ali nos animais. E para que então aquela madeira ali? Havia uma corrente, como você percebe ali, uma argola e a corrente, essa corrente era afivelada, presa, ou a uma carroça, para que os animais pudessem puxar a carroça, ou então presa ao arado. E então, puxando os animais, batendo nos animais, eles iam andar, iam puxar o arado, pesado. A proposta de Jesus para os seus seguidores, a proposta de Jesus ali lançada foi: tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo. E aí, o que é interessante daqui é que os rabinos, os mestres, os rabis, eles então entendiam que cada mestre tinha o seu jugo, ou seja, o seu conjunto de ensinamentos. Então, se você vai seguir o mestre fulano, cuidado, hein? Aquele ali é muito pesado. Aquele mestre ele é muito duro, ele exige demais. Olha, talvez seja melhor um mestre mais ameno aqui, esse daqui não exige tanto quanto aquele. E então isso se popularizava. Os ensinamentos de determinados mestres, esse conjunto de ensinamentos era chamado de jugo. Jesus então diz: tomem sobre vocês o meu. O jugo é meu. Não é o dos fariseus, não é o dos escribas, não é dos saduceus, não, é o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. E porque é um conjunto de ensinamentos, Jesus diz: e aprendam de mim. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. Tomem os meus ensinamentos e aprendam de mim. Cuidado com o que os outros estão ensinando. Jesus chegou até a dizer: olha, vocês ouçam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque o fazer deles contradiz o ensino deles. Não há coerência. Jesus não. E é o que se diz no livro A Pedagogia de Jesus, John Price, ele diz Jesus era 100%, ele vivia 100% o que ensinava, e ele ensinava 100% o que vivia. Não havia contradição, erro, falha entre o que Jesus ensinava e o que ele fazia. Ele era de fato um mestre perfeito, e é isso que ele diz: tomem o meu jugo, o meu conjunto de ensinamentos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí Jesus diz: porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Quando Jesus diz que ele é manso e humilde de coração, ele se contrapõe àqueles líderes tão orgulhosos, tão violentos. Como nós vimos nos evangelhos e como temos a oportunidade de ver, quantas vezes Jesus sofreu porque, pregando a verdade da palavra de Deus, aquilo entrava em choque com o que os líderes do judaísmo viviam, e eles, não aceitando, perseguiram, mandavam então os fariseus tentarem derrubar o Senhor Jesus Cristo, tentarem pegarem em alguma falha no ensino. Lembram da mulher adúltera jogada aos pés de Jesus? Perguntaram então a Jesus: mestre, essa mulher ela foi flagrada em adultério, e aí? A lei de Moisés, e Jesus nasceu no meio do povo judeu, debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E tu o que dizes? Se Jesus dissesse: não apedrejem ela, a gente tem que procurar o Império Romano. E o senhor está contra a lei de Moisés? E se dissesse: então sim, então apedreja. É para apedrejar mesmo, apedreja ela. Sem autorização do império, queriam de alguma forma pegar Jesus. Mestre, é correto pagar os impostos? Pedro, pega aí o peixinho, traz o peixinho.
O que é que tem aí na boca do peixinho? A moeda. De quem é essa efígie? De quem é essa figura? É de César. Ah, então dai a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Vocês não estão dando glória a Deus. Vocês são uns hipócritas. São falsos. São falsos. Vocês não estão aqui querendo aprender, não. Vocês estão querendo me pegar. Vocês estão querendo me pegar. Ah, eu vou pegar vocês. Eu vou pegar vocês. Se eu estivesse no meio dos apóstolos, eu estaria ali dando pulo. Meu mestre venceu os fariseus. Ó, botou no bolso. Ô mestre, olha a confusão até entre eles, os fariseus e saduceus. Depois que os fariseus não conseguiram pegar Jesus e sabendo os saduceus disso, a palavra de Deus diz que os saduceus, agora é como quem diz assim, agora é a nossa vez. O partido religioso dos fariseus não conseguiu derrubar Jesus. Agora a gente vai derrubar ele. Ô mestre, olha, tinha uma mulher que o marido dela, ela casou, o marido faleceu. Pela lei, então, o mais velho assume, dos irmãos. E assim foi. Casando, parecia mais a viúva negra. Casava, passava um tempo, morria. Casava, passava um tempo, morria. E assim ela passou por 7 homens. Ô mestre, na eternidade, ela vai ser mulher de quem? Se ela foi mulher de 7 homens aqui na terra, de quem na eternidade? Vê que negócio complicado, o que é que você responderia? Eu mesmo diria, olha, volta daqui a 5 anos que eu vou ler o Antigo Testamento todinho para tentar descobrir de quem ela vai ser mulher. Porque se aqui na terra ela foi mulher de 7, e agora? Qual é o raciocínio? Bom, ela vai ser lá uma mulher de 7 homens na eternidade? Jesus olha para eles e disse, vocês estão errando por não conhecerem as Escrituras. Na eternidade, nem se casam, nem se dão em casamento. A Bíblia diz que eles saíram dali. Eles já não ousavam mais fazer perguntas ao Senhor Jesus Cristo e agora já se aproximava de Jesus e entregar-se para morrer na cruz. Este era o Jesus. Este foi o Jesus que agora estava dizendo para as multidões, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados desses fariseus, desses escribas, desses saduceus, todos vocês que estão cansados desse regime religioso que pesa, que não traz paz, que não resolve o problema do coração do ser humano. Eles não são mansos, eu sou. Pode ser que você olhe e diga, Jesus era manso, derrubando todos aqueles cambistas, aquelas coisas lá no templo. Jesus sabia ser manso, sim. E Jesus era duro com quem merecia a dureza. Quem não o respeitava como filho de Deus, e sendo ele o próprio Deus, sendo Deus, quem não o respeitava recebia o juízo e o peso da mão dele. Mas quem vinha querendo aprender de Jesus, quem vinha querendo se livrar das cargas humanas colocadas sobre os ombros daquelas pessoas, a esses encontravam em Jesus um mestre manso, paciente, alguém disposto a gastar tempo, a ter tempo à noite para ser procurado por Nicodemos, mestre da lei, e ensinar a ele. E Nicodemos poder sair dali tendo aprendido lições profundas do Senhor Jesus Cristo. Jesus era manso, e Jesus era tão humilde, de se submeter, sendo ele Deus, se submeter até às próprias autoridades. Pobre de Pilatos. Você está vendo quantas acusações estão te fazendo? Não sabes que eu tenho o poder? Pilatos, acorda para Jesus. Acorda para quem está na tua frente. Você, Pilatos, tem poder. Você podia ter sido consumido como Herodes foi. Não sabes que tem o poder para soltar-te e prender-te? Não. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado. Você está perdido, Pilatos.
A mulher ficou tão angustiada, a mulher dele, que mandou alguém avisá-lo: não te envolvas com este justo. Eu sonhei, eu passei uma noite angustiada. Quem é? Eu não sei quem é esse homem, não sei. Só sei de uma coisa: Pilatos, não se envolva, não suje suas mãos. Pilatos, traz água, vou lavar as mãozinhas. Mas você tem responsabilidade, Pilatos. Você tem responsabilidade. E se você não reconhecer o seu pecado, você já sabe, você vai saber para onde você vai, segundo o que a própria palavra de Deus fala. Jesus foi humilde, se submetendo a tantas pessoas, a tantas autoridades, aos piores impropérios ali na cruz. Jesus foi humilde. E Ele nos chama a tomarmos sobre nós o jugo dele, os seus ensinamentos. E uma das coisas mais belas, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e achareis descanso para a vossa alma. E aí Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomem sobre vocês os meus ensinamentos. Como vocês viram aqui da figura do jugo sobre os animais, e essa é a ideia do Senhor Jesus. Quando Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, era a ideia como se fosse de um jugo duplo, onde Jesus é um que está levando, porque Ele pratica e Ele é coerente. Ele não lança sobre os outros o que Ele não vai carregar, como os fariseus muitas vezes fizeram. Exigiam do povo, mas eles mesmos, denunciados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não faziam. Ensinavam, mas não cumpriam. Que desafio para nós, a coerência naquilo que nós ensinamos e que precisamos viver e cumprir, e ajudar uns aos outros. Não é viver acusando uns aos outros, não, ajudar uns aos outros. Para que nós vivamos aquilo que compartilhamos, que ensinamos, que empregamos. É fácil? Não. Venha você para cá. Assuma você a cátedra como professor de escola dominical. Como é difícil. 2 professores brigaram no seminário, isso há décadas. A coisa foi feia, de discussão. Só não foram as tapas. Pastor Francisco era diretor do seminário. Ele chamou os 2 professores na sala dele. Depois de dar um sermão neles, de falar, que vergonha. Que vergonha. E às vezes isso começa em bobagens. Começa em ideias, posições teológicas, e o negócio vai se perdendo. E a discussão vai esquentando, e aí já estão se acusando. E disseram que depois que o pastor Francisco teve uma conversa com os 2, ele disse: irmãos, vamos orar. Pastor Chiquinho: vamos orar, irmãos, naquele jeitão dele. E depois os pastores, os professores, depois falaram para os alunos, para os colegas pastores, e a história correu o mundo. O pastor Francisco colocou as 2 mãos sobre eles e foi orar com eles. Coisa bonita, não é? E aí disseram que depois, durante a oração, o pastor Francisco foi tirando a mão e pegou no pescoço de cada um dos professores. E continuou orando, empurrando eles para baixo. Para baixo. Até que terminaram os 3 ali de joelhos na sala. Terminaram de joelhos. E o pastor Francisco disse: o que é que está escrito ali embaixo? O pastor Francisco tinha uma plaquinha, bem pequenininha. Você não conseguia de pé ler assim, mesmo perto, não conseguia. A letra era tão pequenininha que você tinha que quase esfregar o rosto bem pertinho da plaquinha, de
tão pequena que você tinha que ficar de joelhos e o rosto no chão para conseguir enxergar. Lá foram os professores, lá para ler o que estava lá embaixo. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Graças a Deus eu nunca precisei ser chamado. A notícia correu, então era melhor se comportar do que ser chamado e ter que ler a plaquinha. Também já estava decorado. Estou vendo daqui, pastor. Se fizesse isso, ele ia empurrar você lá para baixo. Jesus nos ensina isso, a humildade na cruz. Que exemplo eu e você nós temos. Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, eu estou com vocês. Eu sou como aquele outro animal, vocês vão de um lado do jugo e eu vou do outro. Eu estou vivendo o que eu ensinei e eu quero que vocês venham comigo, para que eu também ensine a vocês. Aquilo que eu falo, nós vamos viver juntos. Eu vou ensinar você. Eu vou caminhar com você. Quando você errar, eu vou sofrer. Mas eu quero lhe ensinar. Porque quando um animal falhava, pesava sobre o outro. Num jugo duplo, se um falhar, pesa sobre o outro. O Senhor fica com o coração triste quando eu e você nós pecamos, quando nós nos afastamos dele, quando nós não vivemos para a glória dele, quando nós só carregamos o título de discípulos, mas nós não estamos sendo discípulos. Isso pesa no coração do Mestre. Mas ele nos ama, ele é paciente, ele é manso, ele é longânimo, ele quer corrigir isso nas nossas vidas. Por isso que ele promete a presença dele ao nosso lado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler um poema intitulado Pegadas na Areia. Talvez os mais antigos tenham visto mais esse poema. Dizia lá: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas de minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixadas 2 pares de pegadas na areia. Um par era meu e o outro par era do Senhor Jesus. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia. E notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que todas as vezes que era apenas um par de pegadas na areia, e isso se deu nos momentos mais difíceis e angustiosos da minha vida. Isso aborreceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que tu irias seguir comigo, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas em que mais eu necessitava de ti, tu me deixaste. Você já pode imaginar o fim. O Senhor respondeu: meu precioso irmão, eu te amo e jamais te deixaria. Nas horas da tua prova e do teu sofrimento, quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei em meus braços. Ele prometeu que jamais iria nos deixar. E de fato, ele não nos deixa. Ele nos carrega. Nos momentos mais difíceis, é ele quem nos carrega. É ele quem muitas vezes nos traz aqui, como tantos aqui. Como tantos chegaram aqui nesta igreja ou em outras igrejas. É ele quem carrega pessoas aí ao nosso encontro e dizer: você precisa voltar para a igreja. Você precisa estar no corpo de Cristo, você precisa viver Jesus, viver a igreja, você precisa estar em comunidade, você precisa viver a igreja de Jesus segundo o que a palavra de Deus nos fala. É Ele que faz isso. Tudo por causa do amor dEle, é a misericórdia dEle, é o favor dEle que faz isso nas nossas vidas. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo, o meu conjunto de ensinamentos, ele é suave. E o meu fardo, a carga que eu tenho a propor para vocês, é leve. A carga é leve. Veja bem, isso não tem nada a ver com viver uma vida descompromissada com Cristo. Nada a ver. Os apóstolos serviam a Jesus com o maior amor, quantas vidas tivessem, depois de conhecer o verdadeiro Salvador e Senhor, quantas vidas eles tivessem, e só tiveram uma. Como todos nós, só temos uma vida. Ofereceram o melhor para a glória de Deus. Chamados pelo Senhor, ofereceram o melhor das suas vidas para a glória de Deus. Por isso que eu e você, nós temos que estar nos perguntando: Senhor, eu estou mesmo fazendo o que Tu queres? Pode ser que eu possa fazer mais. Senhor, eu estou sendo mesmo o que Tu queres que eu seja? Pode ser que tenha, pode ser não, com certeza, tem sempre mais o que aprendermos a ser em Jesus. Jesus trouxe alívio e descanso para a mulher samaritana, que já tinha tido 5 homens e o que estava não era dela. Jesus trouxe alívio e descanso para o coração angustiado de Nicodemos. Trouxe alívio para aquela mulher adúltera jogada aos seus pés. Trouxe alívio para Marta, agitada de um lado para o outro, com tantos afazeres, precisando era aproveitar aquele momento e não aproveitou devidamente, como Maria estava. Ainda queria atrapalhar Maria. Maria tem escolhido a melhor parte, estava aos pés de Jesus, não tinha coisa mais preciosa. Jesus trouxe alívio ao coração da mulher que derramou um vaso de perfume aos seus pés, enquanto aqueles homens ao redor, Simeão e tantos outros ali, estavam julgando a atitude da mulher e, pior ainda, estavam julgando o coração de Jesus. Se este fosse mesmo mestre, profeta, ele saberia quem é essa mulher aí. Como é que ele está se deixando lavar os pés por essa daí? Jesus trouxe alívio e descanso para o coração de Pedro, que o negou 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por isso que quando no gabinete chega alguém dizendo: pastor, não tem solução para mim, a minha pergunta é: você negou Jesus 3 vezes? Não, pastor. E se a pessoa disser: pastor, eu já tive algumas vezes que neguei, eu disse: veja, não é você negar sobre o seu testemunho de Jesus, é Jesus na sua frente. E você dizer: eu não conheço esse homem. A Bíblia diz que Jesus passou, depois de Pedro ter negado, e Jesus fitou os olhos em Pedro, e ele saiu dali e chorou amargamente. Teve solução para Pedro, tem solução para o seu pecado, para o meu pecado, para o nosso pecado, não para a gente viver no pecado, não. E glória a Deus por isso, que tem solução para as nossas vidas. Jesus trouxe alívio e descanso para o coração incrédulo de Tomé. Jesus trouxe alívio e descanso para o coração daquele malfeitor na cruz do Calvário. Teve solução para ele. Glória a Deus que tem solução para a gente também. Hoje Jesus convida você a render-se aos pés da cruz, a render-se ao Senhor Jesus. Jesus disse: venham a mim e aprendam de mim, aprendam de mim. O Senhor Jesus nunca prometeu vida fácil para os seus apóstolos, mas Ele prometeu companhia, alívio, descanso nele, no próprio Senhor Jesus, para os nossos fardos esmagadores, para as nossas angústias arrasadoras, para as nossas frustrações e futilidades da vida, para as nossas consciências muitas vezes carregadas de pecado. Jesus prometeu alívio e descanso. Não interessa o que você fez, o que interessa é o que vai ser daqui para frente com Jesus. Não interessa quem você foi, interessa o que Jesus vai fazer com o que você foi hoje
e para frente. Hoje e para frente. Por isso que eu e você, a gente usa muitas vezes tanto essa expressão que é da palavra de Deus, converta-se a Jesus. É mudar o caminho. É dizer, Senhor, eu quero ser teu. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero seguir ao Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, que Tu sejas o meu Senhor, que Tu sejas o meu Salvador, que o Senhor possa moldar a minha vida conforme a Tua palavra. Senhor, eu quero receber dos Teus ensinamentos. Eu quero aprender a andar com o Senhor. É mais relacionamento do que regrinhas. Porque no aprender de Jesus, nós vamos aprender as regras e como nós devemos viver corretamente, sem precisar das regrinhas humanas, que muitas vezes sobrecarregam os nossos corações. Que todos nós podemos sair por aí criando as regrinhas, e que não vão ajudar as pessoas a seguirem ao Senhor Jesus. Que grande desafio, estarmos sempre revendo o que é que nós estamos estabelecendo de fato como regras, e que muitas vezes são só regras humanas, que não têm respaldo profundo, exato, correto na palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse: eu vim trazer alívio e descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não tenho como, quando falo de peso, de religião, dessas coisas todas, eu quero caminhar para terminar. Recordo-me de um sepultamento, sempre lembro. No sepultamento da sogra do meu irmão encostado, Roberto, um grande amigo dele, saiu ali da cerimônia, e quando nos encontrou, cumprimentou: pastor, tudo bem? Tudo bem, fulano? Ele olhou para mim e fez: a minha religião, num momento como esse, a minha religião me deixa pior do que quando eu cheguei. Pior. Eu fiz um pouco da ideia, eu disse: rapaz, esse homem está saindo angustiado. Você ir para um sepultamento de uma pessoa que não era nem sua mãe, era sogra de um amigo seu, e você sair daquele sepultamento pior do que você chegou. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas precisam ouvir, até num sepultamento, que há esperança, que há saída, e que essa saída e esperança estão no Senhor Jesus Cristo. Isso as pessoas precisam ouvir. Há uma história contada em um livro chamado Pequenos Milagres. E eu li essa história lá no acampamento. Gostaria de lê-la novamente. Fala-se sobre uma modelo, Linda Valentine, uma modelo famosa, de muito dinheiro, fama, glamour, mas com um vazio enorme por dentro. Havia uma sensação de desconforto da qual ela não conseguia se livrar, uma inquietação do espírito que a enchia de pavor e ansiedade. À noite era atormentada pela insônia. Começou então a consultar os amigos sobre as vantagens de tomar medicamentos. Alguns apressaram-se em concordar, outros propuseram terapias alternativas. Linda teve alguma melhora e naquele momento realizou grandes conquistas profissionais, assinando contratos com que vinha sonhando havia anos. No entanto, apesar da súbita realização das suas maiores ambições, sua angústia voltou a dominá-la. Sua alma continuava atormentada. Um dia de manhã ela seguia pelo trajeto costumeiro até o trabalho, pela avenida principal, quando o trânsito parou. Um encanamento de água havia quebrado e o trânsito estava sendo desviado para uma ruazinha obscura pela qual ela nunca havia passado antes. Enquanto seguia lentamente pela rua desconhecida, ela percebeu uma pequena igreja com um cartaz escrito à mão
que dizia: sem Deus não há paz. Conheça Deus, conheça a paz. Todos são bem-vindos. Que esquisito, pensou ela. Na manhã seguinte, Linda seguia mais uma vez pela avenida principal a caminho do trabalho, quando pelo segundo dia consecutivo o trânsito parou. Havia um incêndio numa das lojas e carros do Corpo de Bombeiros vinham de todas as direções para o local. Policiais interditaram a área e desviaram o trânsito para a mesma ruazinha do dia anterior. Ai não, gemeu Linda, de novo não, mais uma vez, ter que passar por aquela rua. E então ela seguiu pela ruazinha e passou novamente pela igreja. Dessa vez o cartaz pareceu atraente, não esquisito. Por um instante ela acreditou que ele, o cartaz, a estava convocando, chamando-a a entrar. Que imaginação a minha, disse ela, rindo e se censurando sozinha dentro do carro por sua queda que tinha para o melodrama. Mesmo assim, de dentro do carro, ela espiou a igreja, procurando ter um vislumbre do seu interior, e o seu olhar parecia ansiar por alguma coisa. No dia seguinte, ela pensou em mudar de trajeto. Mas ela disse a si mesma que estava sendo boba. Afinal de contas, qual era a probabilidade de outra calamidade ocorrer na mesma avenida 3 dias seguidos? Esse vai ser um teste, dizia ela a si mesma, rindo. Se houver algum desastre ou o trânsito for desviado para aquela mesma rua, terei certeza de que é um sinal. Quando ela entrou na avenida principal, ficou perplexa. O trânsito estava parado ao longo de muitos quarteirões. Um grande acidente, explicou o policial em tom de desculpas, desviando o trânsito novamente pela 3ª vez seguida para a mesma ruazinha. Chega, exclamou Linda. Estacionou o carro e entrou na igreja, onde havia então um religioso. Ele ergueu os olhos para ela com um sorriso. E então disse a ela: o que a fez demorar tanto? O que a fez demorar tanto? Ele havia visto o carro de Linda passar por ali nos 3 dias e havia percebido o seu olhar ansioso. Os dois conversaram muito e ela passou a fazer parte daquela igreja. Isso foi há 18 anos. E ela está ali desde aquela época, tendo encontrado a paz e a serenidade que lhe escapavam em outros lugares. Exatamente como o cartaz havia prometido. O que ela precisava, na verdade e na sua vida, era de Deus. E afinal de contas, não foi Deus quem a mandou até ali? O Senhor está sempre nos cercando, por amor. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo: eu vou estar com vocês. Disse isso aos apóstolos, disse isso aos seus seguidores: eu vou estar com vocês até o fim de todas as coisas, eu não vou desamparar. Não interessa o que vocês vão passar. Muitos dos apóstolos morreram sofrendo horrores. Diz a tradição que Pedro, ao ser levado para ser crucificado, olhou para sua mulher e ela, diz a história, também sendo levada para ser crucificada. Pedro disse: não te esqueças do Senhor. Eu fico a imaginar que Pedro deve ter, numa fração de segundos, pensado: meu Deus, eu neguei o meu mestre 3 vezes. Não se esqueça do Senhor. Como quer dizer, não negue o Senhor. Vá até o fim. Ele está conosco. Aconteça o que acontecer. Eu quero ver um vídeo, mas eu quero que você pense. O Senhor está conosco quando você estiver lavando um carro, cuidando do seu carro.
Quem sabe ali ele poderá estar lembrando a você, você precisa cuidar melhor da sua família, melhor do que você cuida do seu carro. Ele estará com você, e Ele está com você, quando você, como mãe ou mesmo homem, esteja fazendo um bolo muito gostoso para os seus filhos. Ele está com você quando você está numa pista de skate. E quem sabe leve uma queda. Ele está com você, talvez não com você, mas Ele está com aquele que, seguindo e sendo discípulo dEle, do Senhor Jesus, Ele está com você, com o gari que vem pegar o lixo que nós produzimos. Ele sobe com o gari naquele caminhão fedorento. Ele vai junto. Ele está com você num parto. Vamos orar por Amanda, orar por PH. Ele está com você no parto. Ele está com você quando você for fazer exercício, correr na praça. Quando o pastor for correr, eu quero lembrar, ele está comigo correndo ali do lado. Ele está dizendo, bora, precisa fazer exercício, bora. Está nos dando estímulo. Ele está com você quando você estiver caminhando no lugar mais escuro e precise passar por aquele lugar. Como filho de um pastor no bairro onde eles moravam. O filho assustou-se e disse, pai, eles estão armados. E o pastor disse, nós vamos passar por lá. É o único caminho para chegar na nossa casa. E quando o pastor se aproximou com seu filho, um dos traficantes falou em voz alta, deixa o irmão passar, ninguém toca. Quando chegaram em casa, o filho disse, pai, o senhor ouviu o que o traficante falou? Ele estará conosco. Ele está com você na prova de uma criança e no cuidado de uma jovem professora. Ele está com você no trabalho de uma zeladora ou de telefonistas. Ele está com você na sala de espera de um hospital. Mesmo que a pior notícia esteja para ser dada. Ele está com você numa cerimônia de casamento, porque Ele é o dono da festa e Ele está vibrando mais do que ninguém por aquele casal que está se unindo diante do Senhor. E Ele estará com você, se em algum momento você pensar que não faz mais sentido viver. Lembre-se, Ele estará ali ao seu lado. Em todo lugar, em qualquer situação, Jesus é Emmanuel, o Deus conosco. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para a vossa alma. Podia falar sobre tudo isso como ilustração, como falei antes. Às vezes a gente olha um vídeo e não é emoção, não. Lógico que pode nos trazer algumas emoções. Eu só quero lembrar que as emoções não foram colocadas no nosso coração por Satanás. Mas, como eu disse, podia usar como ilustração simplesmente falar sobre situações. Teve momentos, quando eu vi esse vídeo, que eu lembrei de momentos nossos como família. Teve momentos em sala de espera, de hospital, que foi muito difícil. E que nós guardamos para sempre. A bênção que foi a igreja na nossa vida e ter a igreja conosco. Não tem preço. Que bênção o Senhor, através da igreja, nos fortalecer para os momentos, às vezes, tão difíceis que nós passamos. Como Jesus disse, como Ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Jesus é o Emanuel, é o Deus presente conosco em um sem número de situações, além de todas essas aí. A gente sempre lembrar que a sua palavra diz: eu estou com vocês até a consumação dos séculos, nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu estou com você para trazer alívio e para trazer descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, assumam os meus ensinamentos, vivam conforme os meus ensinamentos, para que vocês possam descansar em mim. Esse foi o convite do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar o seu coração. Que diferença isso pode fazer na sua vida? Você assumir os ensinamentos de Jesus, você seguir a Jesus, você amá-lo, você viver a igreja do Senhor Jesus, hoje, aqui, agora. Que isso possa mudar a sua vida, você que já segue a Jesus. Talvez você nos visita nesta noite e talvez ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus. É a maior decisão da sua vida, ser um discípulo de Jesus, entregar o seu coração a Ele. Faça isso, tome essa decisão. Quem sabe você pode nos procurar após o culto ou procurar alguém da igreja. Queremos orar com você e queremos caminhar com você como igreja, ser bênção na sua vida, você atender ao convite, ao mais maravilhoso convite. Venham a mim, aprendam de mim, venham a mim, aprendam de mim. Foi o convite de Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus.